convosco, amém? Amém. Santo Deus, tu és louvado, tu és adorado, tu és bendito, tu és o nosso Senhor. Glória a Deus. Nos rendemos a Ti, Pai. Sim, Pai. Aleluia. Diante da beleza da Tua santidade. Oh, Papai querido. Tu és o único Deus vivo. Aleluia. Aquele que reina, aquele que governa. O Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que, através da Sua palavra, criou os céus, terras e mares e tudo que existe. Louvamos, Senhor. Saudar os meus irmãos e as minhas irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvamos a Deus por mais este culto em que nós podemos estar na presença do nosso Deus. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema o anúncio do nascimento de Cristo. Desde o início dos tempos, havia sido profetizada a vinda do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um ser 100% humano, 100% divino. É alguém apto para pagar o preço dos pecados dos filhos de Deus, mesmo antes que eles nascessem. Nascido de uma mulher virgem, sem a participação de um homem, de linhagem messiânica, porém humilde. Aleluia. Bem-aventurada diante do Senhor. Assim foi profetizado, e assim aconteceu, com toda a palavra que sai da palavra de Deus, e ela se cumpre. A palavra de hoje tem como título o nascimento do nosso Salvador. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Hoje eu me senti como jogando batalha naval, quando eu era novinho, porque o povo leu todos os textos do nascimento de Cristo, menos o meu, ainda aí. Eu só via a bomba que era bum, 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 né? Lucas capítulo 2, versos 1 a 20. Lucas capítulo 2, verso de 1 a 20. Assim diz a palavra de Deus. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Aleluia! E isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos o acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer.
Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinham sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Aleluia. Palavra do Senhor, amém? Amém? Senhor, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome. A Tua palavra, Pai querido, que transcende épocas, eras e eternidades. A Tua palavra, Pai querido, que se cumpre e que temos o privilégio nesta noite de ler e ouvir. Pedimos, Pai querido, mais uma vez que Tu sejas conosco, que o Teu Espírito de entendimento seja sobre nós. Peço, Pai querido, em especial sobre a minha vida, que eu seja capacitado pelo Teu Espírito Santo a trazer um recado santo aos nossos corações. Oro em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Como foi programado, nós falamos que iríamos fazer 2 cultos, falando um pouco do Natal. Não importa realmente se Jesus Cristo nasceu dia 25 de dezembro, 24, 23, se foi agosto, setembro, junho ou julho. Importa é nós sempre trazemos à memória a figura do nascimento de Cristo. A cultura judaica, de onde procede a nossa cultura protestante, ela trata de tradições, não no sentido de tradições humanas, mas sim de a repetição das histórias, para que as histórias elas fiquem gravadas no nosso coração. As histórias que ficam gravadas no nosso coração, nós as aplicamos no nosso dia a dia. A figura do nascimento do Salvador é uma das histórias mais importantes das Escrituras Sagradas. Junto com a sua morte e a sua ressurreição, fecha o sentido da Bíblia Sagrada, que é nos revelar o nascimento do nosso Salvador. Nós que somos carentes de Deus, nós que precisamos do nosso Senhor, e Ele nasce, Ele vem. Em todos os textos que foram lidos, e nenhum deles foi combinado, todos os textos que foram lidos, eles trazem exatamente a condição do nascimento, da vida, da profecia, 600 anos antes, pelo menos a partir de Isaías, vendo falar da vinda e da necessidade de um Messias. O Messias que é anunciado primeiramente lá em Gênesis, logo após a queda do homem, da mulher, e é falado, olha, o filho do homem, ele vai contender com a serpente. A serpente vai picar o seu calcanhar, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. Essa condição de você esmagar a cabeça da serpente tem a referência falando do tempo que Cristo ficou como morto, dado como morto, e também todo o sofrimento que aquela serpente iria ocorrer, passar sobre ela. Os primeiros 3 versículos que nós vamos meditar é Lucas capítulo 2, verso 1, 2 e 3, que diz: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. O Império Romano ele era muito bem organizado. E esse recenseamento ele tinha 2 objetivos principais. O primeiro dele, saber quantos homens eles poderiam alistar no governo, no exército, convocar para as suas tropas. Porque a política do Império Romano era uma política de avançar, conquistar, e ele vai montando as suas bases com as pessoas ali poderem governar. O próprio ditado que diz todas as estradas levam a Roma, era uma ideia política deles de ligar as cidades mais importantes através de estradas muito bem pavimentadas, em que eles colocariam legionários, colocariam guardas, pontos de guarda, para que aquelas cidades e aquelas estradas ficassem guardadas. Então, esse recenseamento, em primeiro objetivo, era impor contribuições para aqueles em relação ao serviço militar. Você tem certa idade, você tem que se alistar. E a outra finalidade desse recenseamento é imposto. Quantos nasceram? Quantos estão debaixo deles? Mateus, ele era um coletor dos impostos romanos e era
odiado por aquelas pessoas, porque ele fazia essa intermediação entre o povo romano, entre o governo romano e também em relação ao povo judeu. No caso dos judeus, eles eram isentos do serviço militar, porque eles não eram população romana. Então, o censo na Palestina, onde Cristo nasceu, onde ele iria nascer, eles tinham o único objetivo de fazer o recenseamento para poder cobrar o imposto daquelas pessoas que estavam nascendo, as novas pessoas que estavam entrando no reino. Lucas capítulo 2, versos 4 e 5 diz: José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Então, Davi, ou melhor, José, ele recebendo esse comunicado, ele também vai fazer todo esse trabalho do recenseamento. Havia sido estabelecido um decreto para que todos se recenseassem em sua cidade de origem, e como José era da família de Davi, ele tinha de alistar-se em Belém. Mas como que poderia se saber se a pessoa tinha sido ou não? Havia algum tipo de comprovante, algum tipo de controle, mas em especial nós temos que sempre imaginar um entendimento de que há leis dos homens e a lei de Deus. Enquanto essa lei dos homens ela não interfere na lei de Deus, nós somos obrigados a cumprir. Então, a votação, o serviço militar e todas as leis que regem o nosso Brasil, eles nascem de um princípio em que nós temos que cumprir, a menos que ele interfira na legislação. José, ele era um homem temente a Deus, José era um homem correto e ele obedece àquela convocação. Para José, a viagem de Maria a Belém não seria fácil. Para Maria, porém, nos últimos dias da sua gravidez, viajar cerca de 140 quilômetros, aquilo seria extremamente cansativo. Mas por que José levou Maria? Tinha necessidade? Não. Ele como homem, ele como representante da família, ele simplesmente poderia fazer isso, de representar: olha, eu sou casado com Maria, meu filho está para nascer, o nome dele vai ser isso. Mas por que ele levou? As comodidades que se ofereciam aos viajantes eram muito simples, não havia esses hotéis que nós temos hoje, as estalagens eram muito simples. As estalagens eram compostas por uma série de casinhas que davam um pátio comum. Então você, naquela época que a gente tinha festa junina, lembra quando tinha o porquinho lá, o coelhinho que saía de uma casa na outra? É exatamente aquilo. Tá? Então, se tinha um centro, que era a parte do terreno comum, e aquelas casinhas em volta, e o objetivo deles era estarem todos juntos, protegidos, e ali no meio se fazia uma fogueira, tinha uma série de atividades lá. Os viajantes, eles tinham que levar a sua própria comida, a responsabilidade do hospedeiro era um local para dormir e manter o fogo aceso, para eles poderem preparar os seus alimentos para aquecimento e também para afastar as bestas feras que estavam naquela região. Não era necessário que Maria fosse, pois apenas a presença de José era suficiente como chefe da família. Mas por que ele dispôs Maria a essa viagem? Humanamente falando, e sempre que você analisar as escrituras, você tem que pensar primeiramente do lado humano e depois pensar dentro da perspectiva divina. Você tem que aplicar isso na sua vida. Maria estava grávida. No culto da semana passada nós falamos que ela era noiva de José, e essa condição de noivo já era um acordo predeterminado com testemunhas em que ela era considerada esposa. Mesmo que ela não tivesse ainda tido relações sexuais com José, ela já era considerada esposa, mas ela se achava grávida. A barriguinha dela começou a crescer, ela já tinha ido lá para Isabel e tinha passado 3 meses, e as mamães que já foram mães sabem muito bem que a barriguinha começa a aparecer. Apesar das roupas, elas não serem roupas justas naquela época, a barriguinha começa a aparecer, e José pensa: eu não sei quanto eu vou demorar fora. Enquanto eu como homem estou aqui, eu defendo a minha esposa. Mas se eu a deixo aqui, ela pode ser acusada de pornografia, de adultério, de ter praticado um sexo ilícito, qualquer coisa, porque todos sabiam que eles não tinham ainda a autorização para concretizar sexualmente o casamento. Então o que ele fala? Ele fala assim:
vou retirar Maria e vou levar ele junto comigo. Ficar em Nazaré e expor Maria a calúnias. Lucas se refere a Maria como noiva, talvez porque, embora fossem casados, o casamento ainda não fora consumado. Mateus 1,25, por favor. Mateus 1,25. 24 e 25. Mateus capítulo 1, versos 24 e 25. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então, houve uma perspectiva humana, sim, aí, mas divinamente falando, a real razão é que desde o começo da vida terrena de Jesus, ele cumpre o propósito principal da sua vinda, que, como eu já disse para vocês, não é de salvar. O propósito principal da vinda de Cristo é glorificar a Deus através do cumprimento das Escrituras que foram profetizadas a respeito dele. A minha salvação, a sua salvação, é uma condição secundária. Por isso que muitas vezes aquela entrega de folhetinhos, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, nem sempre ela é verdadeira. Miqueias capítulo 5, verso 2 diz: E tu, Belém, Efratá, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias, um profeta pequenininho, às vezes muito difícil de você encontrar, ele já fala aonde que Jesus Cristo iria nascer. Belém, uma cidade pequenininha, Nazaré, uma região pequenininha, em que a Deus ele fala, ele vai nascer lá. É algo que nós já falamos. Maria ela não nasce no palácio, ela não é uma princesa. Jesus ele não nasce numa região conhecida. É por isso que o entendimento que você tem que ter é um entendimento diferente do que as igrejas professam, que se você não é rico, se você não é próspero, você não é abençoado por Deus. O próprio Messias ele não tinha onde recostar a sua própria cabeça. Então olhe para a sua vida de uma maneira diferente. Deus opera através de todos os tipos de pessoas para cumprir os seus propósitos. Eu estava dando aula ontem lá em Ceilândia, e aí uma pessoa me perguntava, ela ficou incomodada, ela falou assim: por que Deus usa Nabucodonosor? Por que usa homens ímpios para cumprir o seu propósito? Se até Satanás está debaixo do governo de Deus, imagina homens. Deus opera através de todos os tipos de pessoas para cumprir os seus propósitos. Daniel capítulo 2, versos 20 e 21 diz: Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Em algumas versões fala entendimento aos simples. O Senhor usa quem ele quer. Uma das figuras mais emblemáticas realmente é a figura de Nabucodonosor, que diante de uma encruzilhada em que ele poderia ir para Jerusalém ou para qualquer outra cidade, naquele momento ele fala: o que eu tenho que fazer? Está lá escrito. Ele mata um animal, e havia a prática de feitiçaria, em que se faziam leituras de vísceras de animais, e mata-se um animal, aqueles magos eles começam a interpretar, e Deus fala através daquele ato profano, mandando Nabucodonosor ir lá para destruir Jerusalém, porque era um propósito dele. Os judeus não entendiam, as pessoas não entendem, mas Deus, como soberano, ele faz o que ele quer, como ele quer, da maneira que ele quer. Nesse caso, ele usou o imperador romano. Havia necessidade daquele homem, José, a sua esposa, que estava grávida de 9 meses, ir para cumprir as profecias. Dificilmente eles iriam sair se não houvesse uma ordenança. E aí o que acontece? Deus move o coração daquele imperador para fazer aquele recenseamento e mandar ele exatamente aonde Cristo deveria estar para nascer. Aquele que iria dizer: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, ainda nem saíra do ventre de Maria, todavia ele já comandava que o rei, o imperador, determinasse o recenseamento para que ele pudesse glorificar o Pai através do cumprimento das Escrituras.
Em relação aos seus pais, José e Maria, nunca pensariam em rejeitar a ordem do imperador num assunto que não fosse necessário ou contrário à vontade de Deus. José e Maria, eles eram submissos às leis dos homens, enquanto não fosse contrária à lei de Deus. Então olhe para a sua vida, olhe para as situações, as coisas que você vive, as decisões que você toma, está de acordo com a palavra do homem, mas também está de acordo com a palavra de Deus. Lucas capítulo 2, versos 6 e 7. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixando-o, o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Um versículo como esses, dois versos 6 e 7, eles trazem muitas informações implícitas, que se você faz uma leitura corrida, você não pega. Separei 4 informações importantes desses dois versículos. A primeira deles é a expressão estando eles ali. Significava que os dois passaram poucos dias em Belém antes do nascimento da criança, ou simplesmente por ênfase especial, dizendo que Jesus Cristo nasceu em Belém. Era importante essa informação, porque nenhum tio deixa de se cumprir. Essa condição do tio é a menor letra do alfabeto hebraico, que você pode imaginar como se fosse aquela aspas, mais ou menos, que a gente coloca, só que ela meio deitadinha. Então a palavra de Deus diz que nem isso vai deixar de se cumprir. Então aquela condição eles foram para Belém, fizeram o recenseamento, e ali eles perduraram naquele local até que fosse o tempo do Messias nascesse, que é a segunda observação. Completaram-se-lhe os dias. Dentro desse completado-lhe os dias, eu posso dizer para você que, humanamente, apesar da concepção propriamente dita ter sido um milagre, único em toda a história, nenhuma vez aconteceu mais além disso, e nesse caso particular, o nascimento se deu quando deu-se o tempo correto. Então há tempo para todas as coisas. Em Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo de você andar e de você ficar sentado. Há tempo de você falar e há tempo de você ficar de boca fechada. Nós estamos aqui no fim do nosso ano. É o momento de você fazer uma análise na sua vida, no seu coração, todas as coisas que você fez, todas as vezes que você deixou de fazer aquilo que devia fazer, e programar para 2023, não um propósito de vida de ficar mais rico, mas de ser mais conforme a vontade do Senhor, e você entender que as coisas elas acontecem dentro de um tempo. O Messias ele poderia ter nascido com 6 meses? Não, ele nasceu no tempo certo, no tempo pré-determinado por Deus, e os planos do Senhor para a sua vida têm um tempo determinado para ocorrer. Aleluia. Humanamente falando assim, e espiritualmente, o nascimento ocorreu naquele momento, porque era naquele momento que deveria ocorrer. Gálatas capítulo 4, verso 4, guardem por gentileza. Quando você ouvir Gálatas 4:4, quando você ouvir Deus escreve certo por linhas tortas, torce você o nariz, porque Deus não escreve nada torto. As escritas, as coisas de Deus, elas são corretas e elas ocorrem exatamente no certo momento que tem que acontecer. Gálatas 4:4 diz: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Plenitude do tempo, o tempo correto de Deus. As coisas na minha vida e na sua vida, a palavra de Deus diz que todos os nossos caminhos já estão escritos. Os nossos caminhos eles já são predeterminados pelo Senhor. É como se você estivesse fazendo uma coisa e Deus está ali junto de você, não permitindo de maneira nenhuma que o barco bata nas pedras de tal maneira que você não consiga restaurar. Então muitas vezes nós olhamos para situações, para condições, para coisas que acontecem, parece que Deus perdeu o controle, mas Ele nunca perde o controle. As coisas que acontecem nas nossas vidas acontecem na plenitude do tempo, ou segundo a vontade de Deus. Condição 3, seu filho primogênito. E aí nós vemos os nossos irmãos católicos romanos como um grande equívoco, dizendo que Maria nunca teve filhos. Então, o filho primogênito, note que não é o único filho, mas é o primeiro filho. Maria deu à luz filhos.
depois de Cristo. Houve sim o entendimento e a condição de que Maria se relacionou novamente com José. Mateus capítulo 13, 55 diz: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E ele não teve apenas um irmão, mas ele teve vários. Helena, senta e fica quietinho, tá? E aí no finalzinho ele fala: ela o enfaixou em tiras de pano. O nascimento do Filho de Deus é descrito com muita simplicidade. Ele não é alguém que nasceu num grande hospital ou debaixo de um grande cuidado médico. Maria o enfaixou com faixas que seriam passadas muitas vezes ao redor das crianças. A própria Maria enfaixou a criança. Isso identifica um nascimento em solidão. O caminho do cristão não é um caminho fácil. Você se encontra muitas vezes sozinho. Não se preocupa não, Felipe. Deixa isso aí, depois a gente vê isso. Senta aí, por favor. Tá? Não se preocupe. O caminhar cristão, ele é um caminhar difícil. As pessoas, elas não nos entendem. E conforme nós vamos sendo resgatados pelo Senhor, menos as pessoas nos entendem. As pessoas não entendem a nossa condição de nós separarmos um tempo para estarmos na presença de Deus. As pessoas não entendem você vindo na igreja num dia em que você poderia descansar. As pessoas não entendem você separar os seus recursos para ajudar pessoas que você nem conhece e que não vão te devolver em nada. O caminho cristão, ele é um caminho de solidão. Maria começa a vida lá, junto com Jesus, num caminho de solidão. Não havia ninguém para ajudar. Quinto, Maria o deitou numa manjedoura. Ele foi deitado numa manjedoura, no sentido de Jesus ter nascido num estábulo. Há a possibilidade também de ter nascido dentro de uma casa muito pobre, em que eles tinham que compartilhar o espaço junto com animais. Havia essa prática naquela época. Eu não tenho recursos para manter o curral, eu não tenho recursos para manter esses animais guardados, eu não posso perdê-los, eu não posso deixar que eles roubem à noite. Então as pessoas, elas dormiam em um cômodo junto com os animais. Então tanto a possibilidade do estábulo, como a possibilidade de uma casa ou de um ambiente em que houvesse animais dormindo juntos, ela é possível. Não sabemos as condições de fato como ocorreram, mas sabemos que isso simbolizava uma rejeição. João capítulo 1, verso 10 e 11 diz: o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. As pessoas que estavam ali não conseguiram identificar Jesus Cristo como Messias. Mas por que isso? Se lá no caminho de Emaús, depois que ele morre e ressuscita, aqueles homens, quando tinham contato com o Senhor, eles tinham o coração deles ardendo. Por que eles não tiveram o coração deles sobressaltado, como foi João Batista no ventre de Isabel, quando só Jesus Cristo apareceu ali, ainda dentro do ventre? Não havia conhecimento de Deus. As pessoas, elas não tinham relacionamento com o Senhor. Era apenas mais uma pessoa, era apenas mais uma mulher grávida, era apenas mais uma situação, mais um casal que estava ali. Ele veio para o que era seu e os seus não receberam. E a sexta coisa que eu extraio desse versículo é que não havia lugar para eles na hospedaria. A hospedaria é lugar esse que representa o mundo e a rejeição ao Messias desde o início. Ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Entenda que essa condição do hospedeiro não ter aceitado, não é porque ele foi cruel, é porque realmente a estalagem ela estava cheia. A mesma coisa que acontece muitas vezes com o seu coração, em que a palavra de Deus vem, mas ele está tão cheio de tantas coisas. Tantas coisas ocupam a sua mente. Tantas coisas são mais importantes do que você estar na casa do Senhor ou dedicar-se à leitura das Escrituras. É o mesmo caso dessa estrebaria. Ela estava tão cheia que não tinha espaço para o Senhor. Assim também há corações que nunca recebem a Cristo, simplesmente porque esses corações já estão ocupados por riquezas, honras, prestígio, prazeres, negócios, coisas lícitas,
mas que não podem tomar o lugar do nosso Senhor e Salvador. O fato de que não houvesse lugar nessa hospedaria é um símbolo do que iria acontecer com Jesus no mundo. O único lugar que era designado para ele, em que ele realmente tomou posse, foi a cruz. Uma cruz que ele fala para que, se nós somos discípulos dele, que nós devemos tomar a nossa cruz e seguir. Essa cruz é uma cruz que você tem que carregar. É uma cruz que cada um tem a sua cruz particular. Mas ao carregar a sua cruz durante toda a sua vida, no dia do juízo, ele recebe aquilo como uma oferta agradável. Você ora, Senhor, receba a minha oração como um incenso agradável às suas narinas. O incenso que ele quer que você apresente a ele, muito mais do que a oração, é a cruz que ele colocou na sua mão para você carregar. Por certo, quando Jesus crescesse, ele iria ser, como Filipe leu, um varão de dores e familiarizado com a aflição. Agonias indescritíveis iriam ser a sua porção, para que em você não sofresse, ele sofreu. Apesar da rejeição dos homens, muitas vezes ao longo do seu ministério, havia uma voz que iria ressoar no céu. Mateus 3,17: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado, em ti me comprazo. Nós estamos no nosso último culto deste ano. E eu não finalizei a palavra ainda, mas deixo um questionamento para você. Para você, o importante para 2023, não adianta você falar que é, você tem que demonstrar através dos seus modos de agir. É ser aceito pelos homens ou ser aceito por Deus? Você quer ser aceito por Deus, você vai ser rejeitado pelos homens. Você quer ser aceito pelos homens, você é rejeitado por Deus. Não existe meio termo, não existe dois caminhos, não dá para você ficar em cima do muro, ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Sim, sim, não, não. Lucas capítulo 2, verso 8 e 9 diz: Havia naquela mesma região pastores, que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor, como qualquer um de nós iria ficar. Não havia sebe, não havia poste de luz, no máximo uma fogueirinha, alta hora da noite, e aparece um anjo no seu resplendor, e aqueles homens ficaram cheios de temor. Interessante, quando nós falamos de Zacarias, que era o pai de João Batista, ele teve medo. Quando falou com Maria, ela teve medo. Quando fala com os pastores, eles tiveram medo. É algo maravilhoso que a história nos conte que o primeiro anúncio de Deus foi aos pastores. Eles eram desprezados pelos religiosos dos seus dias. Eles trabalhavam no dia do Senhor. Aqueles homens, eles tinham que cuidar do rebanho. Não dava para tirar folga. Dificilmente se conseguia alguém que era confiável para cuidar dos seus bens e ele ir dormir. Quando ele voltasse, ele não ia encontrar mais aqueles recursos. Quem eram esses pastores que foram os primeiros a serem evangelizados em paralelo com os reis magos que nós não vamos tratar aqui? Entendam que eles não podiam cumprir com todos os detalhes da lei cerimonial. Eles trabalhavam enquanto as pessoas iam ao templo. Eles não podiam observar todas as meticulosas lavagens de mãos, normas e procedimentos que os judeus apresentavam como necessárias. Então eles eram rejeitados. O cuidado dos seus rebanhos os absorvia, e os religiosos os consideravam como pessoas inferiores. A mensagem de Deus chegou primeiramente a eles, aqueles que eram mais simples, aqueles que eram rejeitados, aqueles que estão à margem da sociedade. O ideal da nossa igreja é que ela tivesse repleta de órfãos, viúvas, prostitutas, homossexuais, ladrões, moradores de rua e pessoas que estão à margem da sociedade. E nesse lugar está eu e você.
nós temos funções de alcançar essas vidas. E essas vidas, elas nos são apresentadas de segunda a sábado. Por mais que você ache que segunda a sábado é para você ganhar o seu dinheiro, o seu recurso, segunda a sábado é para você espelhar Deus. No domingo você vem se alimentar. No domingo você vem se capacitar. Você vem receber uma palavra para você meditar durante toda a semana. Por isso que domingo é o dia do Senhor. Ele não é o seu dia. Não é um dia para você fazer nada a não ser descansar e adorar ao Senhor. Ele determinou. Ele coloca nas normas, desde o Antigo Testamento, dizendo: esse dia é meu. Falamos hoje pela manhã que quando nós chegamos na igreja e nós tivemos nossa confraternização na semana passada, tinha uma ameixa que alguém deixou. A ameixa é um pêssego, não dava para saber, porque ela estava murcha e podre, cheio de mosquito ali. E aí eu peguei aquela fruta, joguei fora, e eu fiquei olhando para aquela fruta, imaginando assim, lembrando do maná, que quando você pega maná demais, ou você vai buscar maná no dia do Senhor, fica desse jeito o povo. O Senhor trazendo para a gente a condição daqueles homens inferiores. Aqueles não eram pastores comuns. Havia um rebanho específico que era utilizado para os sacrifícios do templo. Um sacrifício que ocorria algumas vezes durante o dia, e aquele rebanho devia estar sempre pronto. Não poderia faltar o animal para o sacrifício. Os judeus, eles eram muito corretos no que dizia em relação a normas e procedimentos. Então, aqueles não eram pastores comuns, mas eram pastores especiais. Todos os dias no templo, pela manhã e à tarde, oferecia-se um cordeiro sem mancha, sem mácula, como um sacrifício a Deus, para assegurar de que o provisionamento desses cordeiros perfeitos não falhasse. As autoridades do templo tinham seus próprios rebanhos, e sabíamos que esses pastavam perto de Belém, para ter facilidade logística do cordeirinho chegar direitinho lá na hora certa. É muito belo pensar que os pastores que cuidavam do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foram os primeiros a serem contemplados com a mensagem. Outra linda observação é que toda vez que naquela época uma criança nascia, as pessoas cantavam, em especial o menino. Então, quando havia o anúncio da criança e a criança nascia, as pessoas elas cantavam louvores ao Senhor. Mas ali não havia ninguém para cantar para Jesus. Não haviam pessoas. As pessoas elas não entendiam que aquilo era algo importante, mas Deus sabia que era importante. E Ele enviou seus anjos. E naquele momento eles cantam: glórias para sempre ao Cordeiro de Deus. E aí eles cantam aquele louvor logo após o anúncio do anjo. Eu acho que o anúncio do anjo deu medo, e aqueles anjos cantando assustaram mais ainda aqueles homens. Mas é muito lindo imaginar que Jesus nasceu em estábulo em Belém. Não houve essa cerimônia, mas é maravilhoso também pensar que os coros celestiais substituíram os músicos terrestres, e que o cântico que aqueles homens cantaram, nenhum homem poderia cantar. Todo esse relato deve nos levar a pensar na enorme simplicidade do nascimento do Filho de Deus. Teríamos pensado que ele ia nascer no mundo, talvez num palácio, talvez através de um ventre de uma princesa, como nós falamos. E eu estava pesquisando e eu vi uma história de um rei da Idade Média. E a gente vê bastante essa história em Aladim e outras coisas, em que aquele rei era conhecido a desaparecer à noite. E ele não levava guardas, ele não levava ninguém. E as pessoas se juntaram com ele e falaram assim: rei, você tem que parar de fazer isso. Porque se você continuar fazendo isso, eles podem te matar, podem confundir você com um ladrão. E aquele rei respondeu para aqueles homens: eu não posso governar o meu povo sem saber como eles vivem. Por isso que o Messias, ele poderia ter vindo apenas em glória e majestade, e ele convencer a muitos, mas ele vem para viver como eu vivo, como você vive, para passar pelas lutas e dificuldades que nós passamos. Ele, em certos momentos, não tinha o que comer, ele não tinha o que mostrar a cabeça, ele era rejeitado. Pessoas que ele
estava até conversando com Moisés lá fora. Ele faz tudo por aquelas pessoas. Ele cura enfermos, ele alimenta pessoas. Será que naquele meio em que estava havendo julgamento, ninguém poderia levantar a mão e falar assim: não crucifica não, ele é um homem de bem? Mas todos gritaram num só coro: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Não aceite ser aceito pelos homens. Não aceite esperar fazer algo de bom e receber algo em troca, porque não fizeram isso com o Messias e também não vão fazer com você. Como aquele rei: não posso governar o meu povo sem saber como vivem. Isaías capítulo 53, versos 3, 4 e 5, que o Felipe leu, diz: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, que é como as pessoas olham para você: ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz, porque era designado para mim e para você, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, nós somos considerados santos, nós somos considerados justos, e nós somos considerados filhos de Deus através do sacrifício dele. Glória a Deus. É um grande pensamento da fé cristã saber que temos um Deus que conhece a nossa vida, porque ele também a viveu. E ele não pediu vantagens especiais sobre os outros homens. Ele podia, mas ele não fez. Mateus 26, 53, diante do seu julgamento, ele fala: acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai, e ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Para você entender de cabeça, uma legião romana, ela variava muito em relação ao número, mas um número conservador são 3.000 soldados. Ele está falando aí em 36.000 anjos no mínimo. Se um anjo, ele faz um estrago, se o anjo destruidor matou todos os primogênitos do Egito, o que fariam 36.000 anjos? Isso é apenas um número referencial. Ele poderia reivindicar, mas ele não reivindicou. Por isso que quando a palavra de Deus diz que se bater no teu rosto, dá o outro rosto, foi o que ele fez. Ele não precisava dar, mas ele deu para te dar o exemplo. O anjo primeiramente restabelece a confiança dos seus ouvintes, como fez com Zacarias, como fez Maria e como fez com os pastores. E então passa a explicar que ele está trazendo boas novas, coisa boa, não é uma coisa assustadora. A notícia do Salvador haveria de significar muita coisa aos homens em todas as terras, mas veio em primeiro lugar ao povo mais humilde de Deus. Por que a palavra de Deus ela não está nos altos círculos do governo? Porque a gente sabe que algumas esferas do governo são bandistas, são macumbeiros, são isso, e é uma opção deles, não é uma questão de julgamento ou não. E aí a gente pensa que você está ouvindo a palavra de Deus, que é a palavra do Messias, uma palavra altíssima, porque ele prefere o simples. Já falei com vocês, o exército de Deus, ele é convocado de uma forma singular. O único exército que convoca os mais fracos, os que têm mais problema, os que são mais turrões, os que têm mais dificuldades. O exército de Deus é esse exército, e que pela graça e misericórdia dele, você é chamado para fazer parte disso. Amém. O Salvador é chamado Cristo, o Senhor, o Messias, o ungido, mas ele não é qualquer ungido, porque dentro da cultura budista, Buda é o Messias deles. No islamismo, Alá é o Messias deles. E se você for em cada religião, você vai ter um Messias que é um enviado deles. Mas da mesma maneira que ele é o Messias, ele é o Rei e ele é o Senhor dos Senhores. É esse Cristo, é esse Messias que o anjo anuncia. É esse que nasceu, é esse que viveu, é esse que morreu e ressuscitou, e é esse que representa o Natal. Não é o Papai Noel,
Às vezes a gente vê lá o carro da Coca-Cola passando, tudo muito pisca-pisca, é bonitinho, mas aquilo ali não representa o Natal. Você quer montar uma árvore de Natal na sua casa? Não tem problema, mas aquilo não representa o Natal. Você quer levar seus filhos para sentar lá no colo do bom velhinho? É com você, mas aquilo não representa o Natal. Os presentes que nós trocamos, eles não representam o Natal. O que representa o Natal é o Messias que mora no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, louvamos o teu santo nome pela tua graça, pelo teu amor, pelo sacrifício que o Senhor concede a nós de sermos chamados de teus filhos. Não somos dignos, Pai, de entrarmos na tua morada, mas cremos que apenas uma palavra do Senhor é necessário para que nós sejamos salvos. Findamos este ano, Pai querido, reconhecendo a tua grandeza e a tua majestade. Passamos por lutas e dificuldades, mas, Pai, pela tua graça, estamos fiéis, estamos presentes e estamos de pé. Queremos colocar a nossa vida nas tuas mãos, em todo o ensinamento, Pai, que foi passado nesse ano de 2023. Pedimos, Pai querido, que o Senhor, o teu Espírito Santo, nos traga à memória aquilo que nos dá esperança. Que nós possamos, Pai querido, continuar edificando a nossa fé através da tua palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Te louvamos por essa palavra. Pedimos que ela, Pai querido, habite no nosso coração até que o Senhor volte, ou que nós sejamos recolhidos, Pai querido, ao teu altar. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.